O Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O jugo leve. Evangelho, capítulo 6, item 7. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus humanizado é o grande médico das almas que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora que evita novos comprometimentos. Conhecendo a causalidade que desencadearia as aflições, que são consequências funestas das ações anteriores, infelizes que as geram, propõe como recurso melhor para a total liberação do seu contingente perturbador a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas consciências. Essa claridade incomparável, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimentos, é o cultivo do amor, sustentado pela oração que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Com esse recurso incomparável, a docilidade no trato do semelhante permite que as forças espirituais que promanam das imarcessíveis regiões da plenitude alcancem a intimidade daquele que ora nele, produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior permanentes. O homem Jesus, absolutamente lúcido e conhecedor do self que lhe mantinha a organização humana, era todo luz, não havendo qualquer espaço, sombra, ao lado escuro que se devesse ser penetrado, a fim de erradicar mazelas, desde que o houvera superado em experiências multifárias nas esferas superiores de onde provinha. Encarnando-se na Terra, não fugiu ao confronto com as imposições dominantes entre os seus coevos, mantendo-se imperturbável, mas não insensível aos seus desmandos e reflexões, loucuras e infantilidades evolutivas, razão por que procurava extirpar do cerne das vidas que o buscavam os agentes geradores das aflições que as esmagavam, e os levavam à hediondez, ao crime, à mentira, ao ódio, novos desencadeadores de futuras inquietações. O seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento, irradiante que cindia toda a treva. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional, física. O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. A predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância ou do acompliciamento com o crime derivado da preservação dos instintos primários em predominância no seu comportamento. Enquanto não seja diluída essa sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, mais se aturde na escuridão aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. A sua existência se torna um pesado fardo para conduzir, um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. O amor, que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano, isto é, adquirindo sentimento de humanidade com libertação de alta carga de animalidade nele prevalecente, compreendendo a necessidade de compartilhar com seu irmão o que tenha, mas também de repartir quanto o enriquece.
Através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas e impregna-se de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. A soberba, filha dileta do egoísmo, que lhe faculta atribuir-se um valor que ainda não possui, cede lugar à humildade que o ajuda a visualizar a grandeza da vida e a pequenez em que ainda se debate, incitando-o à coragem e à abnegação, como a devotamento às causas de enobrecimento em que se engajará, buscando os objetivos reais, agora vislumbrados e fascinantes. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo. Ele não se detém à borda do problema, mas identifica-o, despertando-o problematizado para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior, quais sejam a amargura sem consolo, a expiação sem alternativa, o impositivo do resgate compulsório. Esse homem singular sempre foi peremptório na proposta da decisão de cada um, respeitando o livre-arbítrio, o direito de escolha que é inalienável, definindo os rumos da felicidade terrena, que prosseguiriam no reino dos céus, ou demonstrando que, através do sofrimento resignado, bem vivido, já se devassavam as fronteiras do reino, embora ainda no mundo físico. Essa visão de profundidade define o Messias Nazareno como a luz que veio ao mundo e o mundo a recusou, preferindo a densidade do nevoeiro envolvente e alucinante. Sóbrio e austero, sem dureza ou crueldade, sempre compassivo, mas não conivente, demonstrou pelo exemplo como viver-se em equilíbrio e morrer-se em serenidade, mesmo que através de qualquer flagício imposto. Ninguém houve que mantivesse tanta serenidade na alegria da pregação da Boa Nova, sem a exaltação que tisna a beleza do conteúdo da mensagem ou receio de que ela demorasse a se implantar no coração da humanidade, não importando o tempo que fosse necessário, o que realmente é de significado secundário. O espírito é eterno e a relatividade temporal é sempre sucedida pela sua perenidade. Feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira e entende. Desditoso aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, posterga a oportunidade, aguardando os impositivos inevitáveis da sujeição e do sofrimento para resolver-se pelo adquirir o que rejeitaria anteriormente. Sob outro aspecto, ele nunca se apresentou como solucionador de problemas, antes invitou a todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizarem pelos próprios deveres, tornando-se o educador que sempre se faz compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertencem, como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno da sua pessoa. Diferindo de todos os demais homens, não se revestiu de aspecto excêntrico ou tomou atitudes aberrantes para chamar a atenção, mantendo-se sempre o mesmo, preservando o critério da seleção natural pelo mérito de cada discípulo que se lhe associasse ao ministério. Era compreensível, portanto, que a comunidade judaica do seu tempo e a sociedade quase em geral de todos os tempos não aceitassem o seu método. Acostumados que se encontram os homens ao vazio do comportamento moral, às concessões da mentira e da bajulação, aos esconsos compromissos seletivos, viam-no ainda, o veem, alguns indivíduos, como um violador dos costumes. Infelizes, é certo, que predominam nas consciências ensombradadas
de governantes insensatos e das massas desgovernadas. Não obstante, ele permaneceu fiel ao seu compromisso, sem o alterar para iludir ou arrebanhar simpatizantes. Sua austeridade e misericórdia conquistavam naturalmente sem promessas mentirosas nem concessões inúteis, dando o primeiro sinal para o despertar para a verdade, passo indispensável para futuras evoluções internas que seriam operadas no cerne de cada qual. É incomparável Jesus, o responsável pelo fardo leve em razão da sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecida pela psicologia profunda, como homem de palavras claras, de ensinamentos sem dubiedades, de vivências sem recalques ou fugas. Veio instruir e consolar mediante o exemplo de dedicação, jamais se acomodando ao modus vivendi operandi, abrindo sulcos novos no solo dos corações para neles ensementar as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiro luminoso de consciência reta, decidido. Eis a sua proposta, conforme ele próprio a viveu. Sendo o caminho, único, aliás, para chegar-se a Deus, não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.